Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar aqui com uma simulação de construção de gráfico de barras, tá? Pensando em dois grupos experimentais. E diferente do vídeo anterior, hoje a gente vai explorar aqui, ó, uma situação onde os dados eles são considerados não paramétricos, tá ok? Lembrando que aqui, hoje, eu estou apenas focando na abordagem da edição gráfica e não tanto aqui focado na análise estatística, tá? Então, nós temos dois grupos experimentais, como nós podemos ver aqui nesse exemplo, ó, a gente pode trabalhar, então, com um sistema de colunas. Eu vou pedir aqui para iniciar os dados, onde eu vou colocar as informações individualmente, crio aqui, tá joia? E aí aparece essa planilha como, né, nós já observamos no vídeo anterior. Então eu já tenho aqui planilhado certinho no meu Excel, e como vocês podem ver aqui, eu vou selecionar os meus dois grupos, numa simulação em que eu esteja, por exemplo, quantificando o número total de células, em um contexto experimental, onde eu tenho uma situação controle e uma situação experimental. Então eu simplesmente clico nessa célula aqui, dou um Ctrl V, ele já carrega para mim aí os dois grupos com os seus respectivos dados. Isso você pode também fazer a digitação individual, não tem nenhum problema, tá? Clicando com o botão direito aqui, eu posso renomear isso aqui, vamos colocar experimento 1, e a gente vai editar esse gráfico aqui, tá? Nós queremos transformar esses dados aqui numa expressão gráfica. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para iniciar com uma análise assim, paramétrica ou não paramétrica, é observar aqui, neste conjunto de dados, como é que está a descrição estatística desses valores. Aqui a gente tem controle e experimento, né? Basta dar segmento. Você vai com a proposição automática aqui do software, e pronto, nós temos a análise aqui. Eu comentei com vocês no vídeo anterior que normalmente quando nós temos um dado que ele é paramétrico, os valores médios eles são praticamente os mesmos de uma mediana. Mas aqui a gente está vendo que eles não são exatamente os mesmos, né? Claro que no grupo controle 87 está muito próximo de 85, mas no grupo experimental aqui, ó, né, 139 está relativamente distante de 114. Então isso aqui indica alguma situação atípica para nós aqui. E isso a gente pode observar também pelo coeficiente de variação, que nada mais é do que um dado de variabilidade relativa em torno do valor médio. É como se a gente dissesse que no grupo controle a dispersão dos dados ela está ocorrendo em torno de 31% dos valores médios, tanto para cima quanto para baixo, e na ordem de 47% aqui no grupo experimental, que é bastante, viu, pessoal? Haja vista que se vocês olharem o valor mínimo aqui, ó, do grupo experimental, ele vai de 58, e o valor máximo que é 258. Então é uma variabilidade bastante grande, o que indica aí muito provavelmente que esse aqui é um conjunto de dados não paramétricos, tá? Bom, onde é mais que a gente pode confirmar essa informação aqui? A gente pede uma nova análise e a gente olha aqui, ó, a normalidade dos dados. E muito provavelmente a gente vai ver que são dados não normais ou assimétricos. E de fato a gente vê isso aqui por alguns testes, né? Se a gente olhar aqui esse Anderson-Darling teste, ele vai dizer que a distribuição dos dados no grupo experimental ela não é normal aqui não. Ó, então ele pergunta se a distribuição é normal. Está respondendo aqui para nós que não, tá? Embora algum ou outro teste o permita, aqui nós pegamos dois que não permitiram. Então tudo indica aí que esses dados são assimétricos ou não paramétricos. Mas tudo bem, esse é um tópico para a gente explorar mais depois aí no contexto de estatística. Mas partindo dessa análise mínima, onde eu já tenho uma indicação de que os dados são não normais ou assimétricos, eu muito provavelmente tenho que ir para uma construção de dados no formato não paramétrico. Aqui lembrando, né, toda vez que você pede uma resolução gráfica, o software ele vai te dar uma sugestão automática. Eu vou clicar nessa sugestão automática aqui. O que ele está mostrando para nós, tá? A gente pode deletar essas informações aqui, já vou deixar aqui, ó, número de células, ok? A gente pode aumentar aqui, como a gente já comentou também em vídeo anterior. E percebam que da forma que está aqui, a gente provavelmente tem o valor médio mais o desvio padrão, tá? Como é que eu sei aqui, ó? Basta eu clicar nesse ícone aqui, ó, onde você pode avaliar uma opção diferente gráfica, e ele vai trazer para a gente aqui as informações mínimas, ó. Então já está aqui, ó, média com desvio padrão, tá? Então perceba, a gente precisa observar que muitas vezes, ó, as pessoas utilizam isso aqui, ó, média e erro padrão da média. E percebam que essa
essa ideia de variabilidade aqui, ela diminui, e as medidas de tendência central, elas tendem a ser mais discrepantes. Isso aqui não é correto não, viu, pessoal? Isso aqui, muitas vezes, está mal instruído. Vocês vão ver que se eu trabalhar com um formato não paramétrico, que é o ideal nesse contexto aqui, essa representação gráfica, ela seria completamente diferente. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a mediana com intervalos interquartis. Essa aqui seria mais correta, mais coerente, tá vendo? E vocês vejam que já mudou a discrepância entre os valores, porque a diferença entre as medianas não é assim tão significante, né? E a gente tem uma variabilidade aqui bastante diferente do que a gente estava vendo numa representação anterior. Eu, particularmente, não recomendo nem este e nem o formato anterior, tá? Existem algumas alternativas, como o sistema de violino ou o sistema boxplot, onde ele coloca para a gente o valor mínimo, o percentil 25, a mediana, o percentil 75 e o valor máximo, né? Também tem os esquemas de violino, que a gente pode explorar em um outro contexto, como a gente está vendo nesse esquema aqui. Mas eu recomendo que a gente vá para essa representação de distribuição individualizada. Então aqui eu acho que é um pouco mais honesto, a gente consegue ver de uma forma mais transparente a distribuição de cada ponto, né? E as magnitudes, né, de medidas de tendência central, no caso aqui é mediana, entre grupo controle e grupo experimental. Então basicamente aqui o que a gente vai poder fazer é dar um duplo clique sobre a barra, e aqui a gente vai começar com aquela edição muito semelhante ao que a gente já fez no vídeo anterior, tá? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, uma borda mais fina, vamos colocar um fundo branco, eu dou um aplicar aqui e a gente já vê que isso já ocorreu no grupo controle. Ah, eu quero modificar, por exemplo, essas esferas aqui. Eu sempre recomendo assim, ó, coloca a esfera na cor branca, diminui a espessura aqui, vamos dar um aplicar, opa, já temos aqui a distribuição com digamos, uma relação visual muito mais clara, né? A gente pode seguir aqui no grupo experimental, vamos trabalhar com a espessura um pouquinho mais fina 1, vamos colocar uma cor aqui, de repente um laranjinha, tá? A cor é muito variável, né? Cada um aí vai decidir pelo seu conjunto de cores. Já mudamos, e eu quero também definir aqui como esfera, na corzinha branca. Como eu tenho um fundo mais escuro, vai dar um contraste aqui. Lembrando que a espessura aqui, ó, é importante dar uma afinada. Essa é uma representação gráfica mais honesta, tá? Se eu falar para vocês que nesse contexto aqui existe uma diferença estatística, eu já fiz análise, eu não vou mostrar para vocês nesse vídeo, que não é a intenção, tá joia? Mas suponhamos então que exista aqui uma diferença no valor de P menor do que 0,05, a gente vai colocar um asterisco aqui pelo menos, tá? Muito bem, aqui seria uma representação gráfica de diferença entre esses dois grupos. Mas o que é muito importante vocês observarem aqui, pessoal, é que essa aqui é uma descrição mais honesta, porque ela revela para nós onde está cada ponto do nosso grupo experimental, deixando claro qual é a real diferença, né, da medida de tendência central, nesse caso aqui, as duas medianas. Então, isso aqui passa uma impressão muito clara da distribuição de cada ponto. Então, toda vez que você tiver um dado que ele for assimétrico, ou seja, não paramétrico, você precisa apresentá-lo neste formato aqui e não no formato de média e desvio padrão. Tudo bem, pessoal? Espero que isso aqui fique muito claro para vocês e na sequência aí a gente vai trabalhar com a representação gráfica com mais de 2 grupos experimentais. Espero que vocês tenham gostado.